Olá você, ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 9ª edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Começamos hoje com o Lucas Vilela, trazendo as informações do futebol chinês, e Larissa Azevedo do australiano. Ni hao a todos que estão nos ouvindo. O boletim chinês desta semana conta sobre o início da CSL 2020 e o agitado mercado da bola do futebol chinês. A CSL, Campeonato Chinês, está finalmente de volta. O torneio, que era para ter começado em fevereiro, vai dar início no próximo final de semana por conta da pandemia do novo coronavírus. Com isso, no próximo sábado 25, o atual campeão Guangzhou Evergrande encara o Xangai Shenhua, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Às 9, o Hanzhou enfrenta o Qingdao Huangwei. No domingo 26, acontecem os confrontos entre Dalian Pro e Shandong Luneng, Shenzhen e Guangzhou RF, Henan contra Jiangsu Suning, Hebei Fortune versus Shijiazhuang Everbright, Dangdai encara o Beijing Guan e na segunda, 27, o Xangai SPG encara o Teda. Hulk, atualmente no Xangai SPG, não deve renovar o seu contrato com a equipe chinesa, que se encerra no final do ano de 2020. Nesta última semana, o mercado de transferências no futebol chinês estava muito agitado, com os times se reforçando visando a temporada de 2020 da CSL. Assim, o meia brasileiro Leonardo foi anunciado como reforço do Luneng. O atleta pertencia ao extinto Tianjin Tianyai. O Shenhua comprou 4 jogadores, destaque para o atacante Obafemi Martins. O recém-promovido à elite do futebol chinês, Qingdao Huangwei, anunciou 4 reforços. Já a equipe comandada por Roberto Donadoni anunciou de uma vez só 14 atletas, 12 era do extinto Tianyai. Teda, o Hanzhou e Hebei Fortune foram outros que se reforçaram. E neste último domingo 19, o Hebei Fortune anunciou o atacante Ricardo Goulart por empréstimo até o final deste ano. O jogador pertence ao Guangzhou Evergrande. Este foi o boletim chinês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Ásia na Veia. E após 116 dias, a A-League finalmente está de volta. A primeira partida do retorno aconteceu no dia 17 de julho, entre Sydney e Phoenix. A Federação de Futebol da Austrália optou por tirar o VAR pelo resto da temporada, mas a falta do árbitro de vídeo na partida em que Sydney venceu por 3-1 se tornou bastante polêmica, já que a presença poderia mudar o resultado do confronto a favor de Phoenix. Pretty Glory venceu Mariners por 1-0. E com esse resultado, Mariners alcançou a marca de 11 jogos consecutivos sem vencer. O Adelaide United, também por 1-0, ganhou o Queensland Roar. E por decisão do governo de Sydney, os jogadores de Melbourne Victory, Melbourne City e Worcester United estão em quarentena. E por isso, as partidas desses clubes foram remarcadas. Já Diego Castro, estrela do Pretty Glory, optou por não participar do campeonato da A-League em Sydney. Através de um comunicado, o capitão do Glory informou ao clube que considerava sua participação um risco inaceitável para a saúde dele e de sua família. Larissa Azevedo para o Ásia na Veia. Obrigado ao Lucas e à Larissa. CSL finalmente começando sua temporada 2020, já com o atual campeão abrindo os trabalhos. E o Ricardo Goulart, que está aí na sua caminhada para se naturalizar chinês, acabou emprestado ao Hebei Fortune, que é ex-equipe de Hernanes, Mascherano e Lavezzi, por exemplo. Semana que vem o Lucas traz tudo do que aconteceu na primeira rodada do campeonato chinês. E a A-League está de volta finalmente. Como a Larissa disse, o Sydney FC voltou vencendo e com isso segue na liderança, agora com 51 pontos. 11 de vantagem para o vice-líder Melbourne City, que é uma das equipes que estão em quarentena, como já dito no programa passado. Curioso que não temos o VAR para o restante da temporada, o que com certeza vai ser motivo de muita reclamação durante as rodadas que ainda restam. Agora vamos de estreia no Ásia na Veia. O Ed Toski, nosso repórter do futebol japonês, precisou deixar o projeto e agradecemos a ele por ter participado das 8 primeiras edições do podcast. Substituindo o Ed,
temos o Gabriel Santos, que agora vai trazer tudo da J-League, e logo após ele teremos o João Lopes, que traz tudo do futebol sul-coreano. Konnichiwa, amantes do futebol japonês, bem-vindos ao boletim informativo do Campeonato Japonês aqui no podcast Ásia na Veia. A rodada do Campeonato Japonês começou no dia 18 de julho, o empate do Vegalta Sendai com o Consadole Sapporo por 2-2. E o grande destaque da rodada foi o líder, O líder Kawasaki Frontale, que venceu o Yokohama fora de casa por 5-1. A maior goleada desta rodada foi a pleta de gols. O Kashima Antlers venceu o Yokohama Marinos por 4-2. Nagoya Grampus 1, Sagan Tosu 0. Kashiwa Reysol 3, Shonan Bellmare 2. FC Tokyo 2, Ural Red 0. Vissel Kobe 3, Shimizu Pulse 1. Gambosaka 2, Oita Trinita 1. E Hiroshima Sanfrecce 1, Cerezo Osaka 2. A classificação do campeonato japonês ficou com Kawasaki Frontale em primeiro com 13 pontos, seguido por Tóquio e Cerezo Osaka com 12. Na zona de rebaixamento temos o Sagan Tosu com 2 pontos, o Shonan Bellmare com 1 ponto e na lanterninha o Shimizu Pulse com nenhum ponto conquistado em 5 rodadas. Esse foi o boletim da J-League. Aqui é o Gabriel Santos, um abraço, até mais. Arigatou. Olá, sejam muito bem-vindos ao boletim sul-coreano aqui do Ásia na Veia. O líder Ulsan United ganhou mais uma partida. Dessa vez ganhou do Gangwon por 1-0 e o brasileiro Júnior Negrão continua brilhando em campos sul-coreanos. De pênalti, o atacante brasileiro marcou o único gol da partida e garantiu a liderança de sua equipe na K-League, Campeonato Sul-Coreano de Futebol. Com isso, agora o Ulsan United tem Ulsan Hyundai tem 29 pontos, 3 à frente do Jeonbuk Motors, que é o segundo colocado, e 6 à frente do quarto colocado. Com isso, a briga pela liderança do campeonato continua a 1000 por hora. Eu sou o João Vitor e esse foi o boletim da Coreia do Sul aqui pro Ásia na Veia. E continuamos torcendo para que o Júnior Negrão continue brilhando na Liga Sul-Coreana. Ele é o artilheiro com 15 gols e esperamos que ele possa não só trazer o título, mas esse prêmio individual que seria ótimo para ter um brasileiro brilhando lá na Ásia. Mais um, Agora que o Dudu fechou no futebol do Catar, teremos mais um brasileiro brilhando por lá. Muito obrigado. É com você, Leonardo. Valeu, Gabriel, seja muito bem-vindo, e valeu, João. E agora a J-League tem um líder isolado. Depois de 5 rodadas, o Kawasaki Frontale segue invicto e atingiu os 13 pontos, como disse o Gabriel. Lá na parte de baixo, o Kashima Antlers, equipe comandada pelo brasileiro Zago, ex-Bragantino, finalmente venceu e deixou as últimas posições da tabela. Já na K-League, o atacante brasileiro Júnior Negrão continua brilhando, chegou agora aos 15 gols e manteve o Ulsan Hyundai na liderança da competição, com 29 pontos. Em seguida tem briga boa, Jeonbuk com 26, Sangju Sangmu com 24 e Pohang Steelers com 23. E como bem lembrado pelo João, o Dudu, agora ex-Palmeiras, vai jogar no futebol do Catar. Não temos boletim do Catar, mas informação nunca é demais. O Verdão emprestou o atacante por 1 ano ao Al Duhail e recebeu 43 milhões de reais pela transação. Antes de irmos aos próximos boletins, quer ficar por dentro de tudo no mundo da bola? Acesse www.futebolnaveia.com.br e acompanhe os prognósticos, pós-jogos, notícias do mercado de transferências e colunas diversas. futebolnaveia.com.br. Agora vamos com o Nestor Arends com informações dos Emirados Árabes Unidos e Khalil Serafim com as novidades da Arábia Saudita. Salam a todos! O Boletim Emiradense de hoje traz as principais notícias sobre o futebol no país médio-oriental na última semana. No sábado, ocorreu o sorteio da Arabian Gulf League e da Arabian Gulf Cup, que acontecerão em setembro. Pela Copa, o jogo entre o Al-Wahda e Al-Wasl marca a abertura do torneio. Além desta partida, o Al-Ain enfrenta o Khor Fakkan pelas primeiras rodadas da competição. Já o Al-Ahly joga diante do Al-Dafra e o Al-Fujairah tem pela frente confronto fora de casa contra o Asman. O Banyas enfrenta o Rata e ainda tem Al Jazeera contra Al-Ittihad. De acordo com o cronograma das organizações de saúde dos Emirados Árabes Unidos, o torneio tem tudo para começar na data marcada, dia 3 de setembro,
quando se inicia a temporada de futebol no país. Ainda pela Copa do Golfo, o Al-Sharjah, campeão da Liga Emiradense, já que estão sendo aplicados os resultados da temporada passada, uma vez que o campeonato deste ano foi cancelado, joga nas quartas de final contra o vencedor de Al-Wahda e Al-Wasl. Mesmo caso do campeão da última temporada da Copa do Golfo, o Al-Nassr, que pega quem passar de Al-Ain e Khor Agora sobre a volta da torcida nos estádios, a Dubai Sports Council, principal entidade esportiva dos Emirados Árabes, disse que o país está pronto para adotar medidas de segurança junto da polícia de Dubai para o retorno gradual das partidas com presença do público nos estádios. Esse foi o Boletim Emiradense. Eu sou Nestor Arendt para o Ásia na Veia. Marhaban a todos que estão nos ouvindo. O boletim saudita dessa semana conta sobre o interesse do Al-Hamda no zagueiro do Beijing Guoan, o estádio do Al-Hilal e também o treino do clube. Segundo a mídia saudita, o Al-Hamda demonstrou interesse no zagueiro do Beijing Guoan, Kim Man-jae. Entretanto, a equipe sofre concorrência de clubes europeus e do Golfo pelo jogador. De acordo com a jornal saudita, o Al-Hilal está estudando a ideia de ter um estádio próprio. Isso tudo acontece depois que o clube sofreu muitas pressões e altas demandas para ter o estádio do King Saud para esta temporada. Já falando em treino do clube do Al-Hilal, com o campeonato retornando dia 4 de agosto, os jogadores do Al-Hilal retornaram aos treinamentos após uma folga. Assim, eles fizeram uma reunião amigável com o treinador, onde ele falou da tática, exigiu adesão e dedicação de todas as instruções. Bem, esse foi o Boletim Saudita dessa semana. Eu sou o Galera Serafim para o Ásia na Veia. Valeu, Nestor e Caliel. O Nestor nos trouxe alguns dos principais confrontos da volta do futebol emiradense, tanto na Copa quanto na liga local. Como ele disse, a bola volta a rolar no país emiradense no início de setembro, ou seja, daqui mais ou menos 2 meses. Inclusive, deverá haver presença de torcedores nos estádios. E o zagueiro Kim Man-jae segue sendo especulado em várias equipes, agora na Arábia Saudita. Vale lembrar que já falamos do interesse de vários times da Europa no jovem sul-coreano do Beijing Guoan, mas ele deve seguir na China por enquanto. E as equipes do país seguem aí a sua preparação para o retorno da liga, e o Caliel destacou o Al-Hilal, que era o líder do campeonato antes da parada. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se tá ouvindo pelo YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do Futebol na Veia e ativa o sininho para não perder nenhum podcast ou boletim. Tá ouvindo no Spotify? Segue a gente aí também, Futebol na Veia, assim como no Anchor. Sigam também nas redes sociais, o Instagram é futebolnaveia.br e o Twitter é @fnvbr. Eu sou Leonardo Abraão para o Ásia na Veia, até a próxima.